Amém, irmãos. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, edificando a tua igreja. Oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Semana passada nós demos início a Provérbios capítulo 10. E agora o livro de Provérbios muda um pouco o tom. Veja, até o capítulo 9, o escritor de Provérbios segue temas. A partir do capítulo 10, varia muito os assuntos de cada provérbio. Então aqui, o expositor bíblico é obrigado a mudar o estilo da pregação. Nós agora vamos começar a explorar provérbios pelas cadeias temáticas. O que são cadeias temáticas? Nada mais são do que versículos que falam sobre o mesmo assunto. No caso aqui, dentro do livro. Nada mais é do que essas letrinhas pequenininhas, versículos pequenininhos que você tem na sua Bíblia. São as chamadas referências. E hoje, o provérbio que nós vamos estar estudando, ele vai falar de uma das áreas mais importantes da existência humana. A área dos sentimentos, como ódio, raiva e, por consequência disso, a violência e a ira. O que é importante eu entender? Tiago, irmão de Jesus, quando escreveu a sua epístola, ele nos ensina o seguinte princípio, ele fala, olha, Deus a ninguém tenta. Por quê? Porque Deus ele não quer o nosso mal. Agora, Tiago explica que nós somos tentados pela nossa própria natureza pecaminosa. Para vocês terem uma ideia, a seriedade da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes não precisa nem haver inspiração maligna. Lógico que nós entendemos que existe um ambiente espiritual, lógico que nós entendemos que a igreja tem um inimigo. Esse inimigo anda em derredor, buscando alguém para devorar. Mas veja, fica muito fácil botar a culpa no diabo para tudo. Muitas vezes, nós temos que lembrar primeiro, o diabo não é onipresente. O diabo não é onisciente. E o diabo não é onipotente, nem os seus demônios. Ele tem poder? Sim. Epístola de Judas, o outro irmão de Jesus, fala que o próprio arcanjo Miguel, quando contendia pelo corpo de Moisés, não ousou lançar juízo infamatório, juízo de maldição contra o diabo. Imagina, o guerreiro do povo de Deus, que é o arcanjo Miguel, chegou para o diabo e falou, o Senhor te repreenda. O que nos causa estranheza é em alguns lugares que chega a falar, diabo, vem aqui, eu vou pisar em você. Você está debaixo do meu pé, tal. Veja, eu acho isso muito imprudente. Pela graça do Senhor, já tive a oportunidade de ver o poder do Espírito Santo, através de um crente, um demônio ser expulso de uma pessoa. É algo maravilhoso. Por quê? Porque é uma coisa, na verdade, é um milagre que Deus opera. Uma expulsão de demônios é um milagre. Nós temos que lembrar que ali uma alma feita à imagem e semelhança de Deus, possuída por espíritos malignos, é uma coisa degradante. Então nós entendemos que existe um mundo espiritual. Mas o aspecto que eu quero atentar aqui é o seguinte, o diabo em geral, nós temos que entender que ele é um ser que não morre. E ele conhece a natureza humana, no mínimo, desde o jardim do Éden. E para vocês entenderem, Eva não tinha pecado, Adão não tinha pecado. E o diabo aplicou maior conversa
em Eva e em Adão. E eles caíram. Então o diabo é mestre do engano. E nesses anos que nós temos de existência humana, alguns milhares de anos, ele tem visto o comportamento humano. Normalmente, o que ele faz? Ele vai trabalhar em cima dos nossos instintos. Já expliquei isso para a igreja. Por exemplo, o Senhor nos deu o instinto sexual. A relação sexual entre marido e mulher é uma bênção dada por Deus para ser usufruída na aliança de casamento. O que o diabo fez? Ele pega esse instinto sexual, comprometido pela natureza pecaminosa, e transforma isso em pornografia, em adultério, em lascívia. Mas nós temos que entender que quem peca sou eu. E eu peco de livre, espontânea vontade. Eu não tenho livre-arbítrio, mas eu tenho livre escolha. Da mesma maneira, o tema que nós vamos falar hoje, por exemplo, instinto de sobrevivência. Isso aí se traduz em quê? Corrompido vai virar amor ao dinheiro. E aí a Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A questão da violência, a questão do ódio, a questão da raiva, ela também está ligada ao instinto de proteção. É lícito se defender. Mas, pastor, Jesus Cristo falou que se der uma bofetada na minha cara, eu tenho que dar outra face. Não está escrito isso na sua Bíblia? Curioso, né? Se eu tentar te dar um tapa agora, a primeira coisa que você vai fazer é se defender. E você vai fazer isso sem pensar. Correto? Se eu mandar uma pedrada em você agora, você não vai se desviar? Ou você vai dar outra face? Irmãos, texto fora do contexto é pretexto. E em nenhum lugar está dizendo ali que você tem que apanhar de graça. Uma bofetada na cara, na cultura judaica, é a pior ofensa que podia acontecer para o judeu, ou entre as piores. O que Jesus está falando? Quando te ofenderem gravemente, esteja preparado para ser ofendido novamente. O próprio Jesus fala, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Por que eu estou falando isso? Que tem crente que distorce princípios que emanam da Bíblia, como princípio de proteção. Agora, o crente que é cheio do Espírito Santo vai fazer tudo com graça, vai fazer tudo com discernimento. Existe um versículo no Novo Testamento que diz o seguinte, irai-vos, vírgula, mas não pequeis, vírgula, não se ponha o sol sob a tua ira. Vão acontecer coisas que você fica indignado? Irmãos, não vamos ser simples. Por exemplo, um pai que teve seu filho assassinado. Ele vai lá abraçar o assassino, dar beijo, mandar flores na cadeia. Ou a primeira sensação que ele vai ter é de estrangular. Mas aí ele se lembra, puxa, é um ser humano feito em imagem e semelhança de Deus. E se eu estrangular ele, eu vou estar pecando. E o meu Jesus ensinou, irai-vos, mas não pequeis. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, o sentimento de raiva? Eu sempre lembro a irmã Milu, que naquele contexto em que ela congregava, eles tinham pastoras, nós não reconhecemos pastoras, mas eu a conheci como pastora Milu, ela nativa de um país chamado Angola.
E ela viu a sua família ser brutalmente assassinada numa guerra civil. Ela viu o pai e a mãe serem decapitados por facão, de maneira covarde, sem fazerem nada. E ela conta, ela fala, irmãos, a raiva que eu senti, a revolta que eu senti por anos. Somente o Senhor Jesus é que conseguiu curar esse sentimento. Porque eu não compreendia aquilo. Irmãos, que coisa linda, ela estava sendo honesta. Como que você vai ver seu pai e sua mãe ser decapitados de maneira covarde, vai ficar rindo disso? Isso é paralisar o sentimento. Irmãos, isso beira a idiotice gospel. Agora, quando você fala de gente que é crente de verdade, essa pessoa pisar na terra e vai falar, irmãos, eu senti muita raiva daquelas pessoas. Se eu visse eles face a face, talvez eu não saberia o que eu ia fazer, capaz até de pecar, fazer uma besteira. Mas a graça de Deus foi comigo, foi operando em meu coração. E para a glória dele eu consegui perdoar. Eu não compreendo porque aconteceu aquilo, mas eu entendo que eles estão com Deus agora. E que de uma maneira inexplicável, Deus autorizou que aquilo acontecesse. Isso é visão de alguém maduro. Entendeu? Existem coisas, irmãos, que nos deixam indignados. Coisa boba, por exemplo, hoje, eu fiquei indignado que a tomada soltou. E eu fui ligar o ventilador, meia hora antes do culto, fui testar, não estava funcionando. Aí o que eu percebi? Alguém de maneira indevida bateu ali na canaleta. Pronto, já fiquei indignado. Falei, pô, o pessoal precisa caprichar mais. O Erasmo está aí, ele ouviu. Falei, pô, o pessoal precisa tomar cuidado para não encostar aqui, quando vai pôr a cadeira. Gente, coisa tola. Mas aí o que eu fiz? Descarreguei minha ira, entre aspas. Peguei a chave de fenda, abri a caixinha e consertei. Para a honra e glória do Senhor. Acabou o problema. Entendeu? O que eu estou te explicando? Estou colocando você na terra. É muito importante você entender que vão acontecer situações em que você fica indignado. Porém, você não pode pecar. E é muito importante você pedir a Deus graça. E como funciona o processo de perdão? Perdão é uma escolha. Perdão não é um sentimento. Alguém fez algo sério para você, você vai ficar indignado. Mas você vai lembrar, puxa, eu tenho que perdoar. Senhor, eu escolho perdoar. Se aquilo for sincero, para Deus já vale. Só que aí vem a segunda parte. Mas, Senhor, eu estou indignado com a pessoa. Eu estou chateado. Eu estou magoado. Eu estou ressentido. Me ajuda, Senhor. Aí você entra no processo de perdão. Aí você esquece. De repente você lembra, dói. Mas aí você lembra, não, eu escolhi perdoar para agradar o meu Senhor. Aí você esquece. Aí lembra. Aí esquece. Até que vai chegar um momento que você vai lembrar. A indignação não vai vir. E você completou o processo de perdão. Mas ele passou a valer lá atrás, quando foi uma atitude sincera. Entendeu? Qual é a mania dos crentes? Sabe aquela atitude tola, delicodoce, conversa mole, de povo evangélico que quer fazer frase de efeito que na prática não funciona? E aí alguém faz algo sério para ele, no minuto seguinte a pessoa, não, irmão, aí ele posta, faz cara isso, eu perdoei. Jesus morreu pelo meu pecado. Ah, vai andar. Como que a pessoa te faz um negócio sério desse? Roubou seu carro e você no minuto seguinte
Está pensando que é o apóstolo Paulo? Nem o apóstolo Paulo, quando ele foi a chamar a atenção de Pedro e Barnabé, ele meteu a boca nos dois. Quando ele discutiu com Barnabé na viagem missionária, quebraram o pau de um jeito tal que cada um viajou para um lado. Agora lembra, irai-vos, mas não pequei. E aí, irmão, como é que tá, irmão? Pastor, estou indignado. Mas estou fazendo o meu melhor para perdoar. Fechou, conversa de gente adulta. Conversa de cristão maduro. Alguns vão ter o perdão mais rápido. Outro detalhe. Alguém faz algo sério dentro da igreja. Tem que ser chamado a atenção. Qual é o problema? Não, irmão, deixa para lá, tem que perdoar. Existe um outro versículo que me ensina. Sem justiça não há paz. Irmão Erasmo pisou na bola com o irmão João. O pastor pega o irmão Erasmo na frente do irmão João. Irmão, está acontecendo isso. Como é que nós vamos resolver essa parada agora? É nesse linguajar. Não é assim, olha, talvez o irmão se enganou. Quando é pilantragem, tem que chamar na lata. Ô irmão, que história é essa ter feito isso? Agora, se existe uma dúvida, ó irmão, o irmão aqui está falando que aconteceu tal coisa, como é que aconteceu? Entendeu? Porque sem justiça não há paz. Imagina você com um relacionamento mal resolvido com o seu marido, com a sua esposa dentro de casa. Como é que vai ficar o ambiente da casa? Vou te explicar como é que vai ficar o ambiente da casa. Uma casa dividida não pode subsistir. Vai ficar péssimo. E só vai andar ladeira abaixo. Por isso que é importante eu lidar com provérbios como esse que nós vamos ver hoje. Eles vão me ajudar a dar tempero. Eles vão me ajudar a prevenir situações. Eles vão me ajudar a não pecar. E colocar meus sentimentos em ordem. E não ser um crente tolo. Ser um crente maduro. Lembrando que Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de princípios. É poesia hebraica. Eu tenho que entender a imagem, eu tenho que entender a figura. Para daí entender o princípio que ela preserva. Amém? Então vamos prestar atenção. A cadeia temática é longa e nós vamos correr muitos versículos de Provérbios. Vamos lá, Provérbios 10, versículo 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Mais uma vez, nós lidamos com aquele provérbio que está ensinando o seguinte: se afasta. Li o 9, perdão. É que ele está na minha cadeia temática. Se afasta de gente insensata. Se afasta de gente impiedosa. Isso vai causar problema. E agora, no capítulo 10, versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Veja, irmãos, como você quer ser lembrado quando você partir desse planeta? Qual é o legado que você quer deixar? Agora mesmo, no nosso período de oração, eu chamei meu netinho para sentar do meu lado. E aí, de repente, veio o seguinte pensamento: ó, tá vendo? Terceira geração de crente. Você foi a primeira, seus filhos a segunda, e iniciou a terceira. Não é uma bênção? Eu fico pensando naqueles irmãos, já conheci irmãos de sétima geração de cristãos.
Uma vez, se eu não me engano, na Inglaterra, fizeram um estudo de uma descendência de um homem bem piedoso. E na descendência dele tinha juízes, advogados, pastores, muita gente de sucesso. E fizeram a genealogia de um grande bandido. Irmãos, só tinha tranqueira. Um ou outro salvou. O que eu estou dizendo? Aquilo que você plantar vai ser colhido. O exemplo que você der vai ser seguido. Talvez um descendente seu que conheceu seu testemunho, no momento que tiver para fazer uma besteira, o Espírito Santo, que é o Todo-Poderoso, nosso Deus, pode ministrar o coração dele e trazer um pensamento. O que o seu avô faria? O que a sua avó faria? Ou aquela frase, foi esse o exemplo que você aprendeu em casa? Irmãos, já falei outras palavras. Infelizmente, o que tem de velho tolo, o que tem de velho insensato, o que tem de velho que nada mais é que uma encrenca de duas pernas. Velhice não amadurece ninguém. Velhice não muda temperamento. Quem muda temperamento e amadurece é o Espírito Santo do Senhor. Trabalhe para ser alguém justo. Trabalhe para ser alguém sensato. Trabalhe para ser alguém conhecido por sua sabedoria. Lembra que eu falo? O dia que eu chegar no meu enterro, lógico, eu vou estar dentro do caixão. O enterro vai ser meu, né? Mas eu espero que as pessoas estejam em volta e falem, nossa, aquele homem falou na minha vida. Aquele homem foi importante para formar quem eu sou. Aquele homem foi boca de Deus na minha vida. Depois que eu parti para estar com o Senhor, lembrar das memórias. Nossa, o vô fazia isso, o vô fazia aquilo, o vô fazia tal coisa. Porque eu já vou estar lá na festa. Quem vai estar com saudade aqui são os descendentes, porque eu já vou estar lá com o Senhor. Será que andando na presença do Eterno, do Deus Altíssimo, você vai ter saudade dessa vida aqui? Segundo o que o apóstolo Paulo fala, não, porque o apóstolo Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu, ele fala, o estar com Cristo é muito melhor. É disso que esse versículo está falando. Amém? Vamos seguir. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. O que eu tenho que entender aqui? Tem gente que quer pegar esse versículo e encaixar no Novo Testamento. Aqui nem Novo Testamento tinha escrito. Amor aqui está falando de brandura. Amor aqui está falando do sentimento correto. Amor aqui está falando de piedade. O máximo que eu posso fazer de ligação, e não tem nada a ver com o versículo, é dizer que a maior expressão de amor foi Jesus Cristo ter morrido na cruz por pecadores, mas não tem nada a ver com o versículo aqui. Entendeu? O versículo aqui está falando de atitude prática. Você é alguém irascível? Você é alguém de gênio ruim? Você é alguém que o tempo todo fala duro com os outros? Você só vai semear contenda. Você é alguém amável, você é alguém doce, você é alguém que tem uma palavra temperada. Você vai abrandar. Você vai trazer calma. Os dois estão na sua mão. O domínio próprio é um fruto do Espírito para ser cultivado e desenvolvido pelo poder do próprio Espírito. Nós não perdemos. Irmãos, tem hora que eu sou invocado. Mas eu tomo cuidado para não ser invocado na hora errada.
Porque eu percebo que quanto mais você trata as pessoas com amor, com dignidade, mais amigos você faz. Não é ser otário. Otário não, se eu fosse otário não era crente. Entendeu? Mas um sorriso abre portas. Amém? Vamos avançar, Provérbios 10, 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Olha que interessante, aqui entrou numa área. Veja, tem pessoas, talvez, irmãos, talvez, existam pessoas que te odeiam. Talvez o ódio dessas pessoas é por inveja. Pode acontecer. O que o provérbio está falando? Que tem pessoa que te odeia, mas encobre aquilo. É uma mistura de jararacuçu com cascavel. Agora, o provérbio continua o seguinte, falando sobre você ficar espalhando uma fama, ficar espalhando fofoca. Cuidado. Principalmente na nossa época, não divulgue mentiras. Se você divulgar mentiras, você está derramando sangue inocente. A grande pergunta que você tem que fazer, o que edifica fazer isso? Qual é o fruto de fazer isso? É verdade isso aí que eu estou divulgando? Porque, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês, uma advertência, não tem nada a ver com o assunto. A inteligência artificial praticamente já está no nível onde podem gravar um vídeo com a minha imagem, falando o que eu nunca falei. Então nós estamos nos aproximando de uma época de aperfeiçoamento do engano. Temos que tomar muito cuidado. Amém? Então, cuidado com fofoca. Entende? Existe o falar em línguas estranhas. E eu creio que Deus, na sua soberania, Ele pode capacitar alguém a falar numa língua que nunca falou. Entendeu? Não estou falando de caos pentecostal. Estou falando de uma operação de Deus. Agora, tem gente que tem dom de língua, sabe? Língua grande. Fala mal de todo mundo, fofoqueiro, boca do inferno. Cuidado, irmãos. Fofoca está em Coríntios 5. É desligamento da igreja. Cuidado. Amém? Vamos lá. Provérbios 11, versículo 4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Irmãos, esse contexto aqui, o dia da ira, entenda, não é o dia que eu fico nervoso. Nossa, hoje eu estou irado. Não é um dia de fúria, que nem aquele filme. O dia da ira é o dia do julgamento. É o dia da ira de Deus sobre o homem. Entendeu? Esse é o contexto. Irmãos, a riqueza não adianta nada quando estivermos cara a cara com o Senhor. Quando Ele resolver derramar sua ira, a riqueza não vai adiantar nada. Mas o que vai adiantar? A justiça livra da morte. Lógico, o provérbio aqui está falando de justiça segundo a lei de Moisés, é ambiente da lei de Moisés. Deuteronômio 28, a seguinte bênção nos seguirão, a seguinte maldição nos seguirão. É o contexto de provérbios. Mas podemos pagar um pedágio no Novo Testamento e lembrar que o auge da justiça é a obra de Jesus na cruz do Calvário. Entendeu? Então o que acontece? Aqui, primeiramente, está ligado à lei. Em dias do Novo Testamento, está ligado à obra redentora de Cristo. Amém? E quando fala em praticar justiça, eu tenho que tomar cuidado com salvação por obras.
Dias da antiga aliança. O compromisso de alguém era avaliado por sua obediência à lei. Ah, pastor, então na nova aliança, obediência não vale nada? É uma boa pergunta. Se eu sou salvo pela graça, as minhas obras não podem me salvar. Obediência não vale nada? João, nas suas epístolas, nos ensina: aquele que me ama, segue os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. Eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque eu sou salvo. Amém? Vamos seguir, Provérbios 12, 16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Irmão, gente irada explode rápido. E eu já vi gente irada apanhar na hora. Já vi gente irada, foi dar uma de irada na frente do policial, já guindaram a pessoa, algemaram e jogaram para mandar para a delegacia. Acabou nervoso, na hora. Entendeu? Mas o importante aqui é o seguinte, a segunda parte do versículo, quando fala que o prudente encobre a afronta. Irmãos, vão haver épocas na sua vida que você vai ser afrontado. E naquela situação, o mais sensato é fechar a boca, digerir, orar, dependendo da seriedade do assunto, jejuar, dependendo da seriedade, buscar conselho. Porque o que acontece? Se você agir de bate-pronto, de cabeça quente, a chance de errar é enorme. Entendeu? Olha que coisa interessante. No nosso instinto de sobrevivência, existe uma coisa chamada visão de túnel. Vamos supor que entre um atirador aqui dentro da igreja e começa a atirar. Todo mundo vai sair correndo. A tendência da grande maioria é ter visão de túnel. Só olhando para a porta. O cara que é experiente, ele vai escapar, mas vai escapar olhando tudo, porque pode ter um outro atirador vindo por fora. E o que é mais experiente ainda, fica de olho no portão, antes do atirador entrar. Entendeu? Então assim, cuidado, irmãos. Cuidado com cabeça quente. Cuidado com os nossos sentimentos. Vai ter hora que você vai ter que fechar a boca. Entendeu? O sábio discerne o tempo e discerne o modo. Amém? Vamos lá. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Irmãos, crente morre? Nossa. E o judeu que obedecia à lei morre? Mas o provérbio está dizendo que não há morte. Quem está mentindo? Ninguém está mentindo. O pregador que é limitado. Aqui está falando de princípios, irmãos. Aqui está falando de obediência à lei de Moisés. Simples assim. Porque tem gente que lê provérbio e acha que vai viver 225 anos. Tem gente que quando acontece algo errado, chega e fala, nossa, mas eu obedeci tanto. Já pensou o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, naquela prisão suja da cidade de Filipos, depois de ter expulsado o demônio na mão de uma adivinhadora, levar 40 varadas nas costas? Se ele começasse a perguntar, nossa Deus, mas eu obedeci, eu expulsei o demônio. E ao contrário, o irmão Paulo, juntamente com Silas, na alta madrugada, cantavam louvores. Percebe? Não interprete errado. O que o provérbio está falando? Andou certo, vai colher um bom benefício. Não é uma vacina que nada de errado vai acontecer.
Mas, ó, vou dizer para vocês, vale a pena obedecer. Em geral, corre tudo bem. Amém? Vamos lá. Provérbios 14, 35. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Por que eu coloquei esse provérbio aqui? Aqui está falando do servo bom e do servo ruim. Mas está falando do furor do rei. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo é injusto. A lei é injusta. No mundo moderno existem pessoas que estão presas de forma injusta. Que inclusive estão sendo perseguidas por autoridades ímpias. Isso acontece no mundo, é mais frequente que nós pensamos. Então, irmãos, cuidado com a autoridade. Não acha que você é muito bom, porque você vai tomar uma no nariz. E vai doer. Seja sábio. Ó, o rei Davi, quando fugiu para a corte do rei Aquis, ou Ax, que ele viu que a coisa ia pegar preço para o lado dele, ele se fez de louco. Porque ele sabia que aquele rei tinha poder para matá-lo. Aí vai lá, como nós brincamos, o Ninóis, né? Ninóis tem direito. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, passar uma semana aqui na delegacia preso, para você se acalmar um pouquinho. Outro dia eu vi um vídeo, irmãos. O camarada abusou do policial. Pensa num cara que abusou. O cara primeiro quis dar um chacoalho na mulher. E aí ficou macho com o policial. Mas, gente, abusou. Aquele camarada falou para aquele policial. Até uma hora que o policial avaliou. Deu. E aí ele deu uma só. Na boca. Acabou a confusão. O cara já esticou a canela, calmamente foi algemado, jogado para dentro do camburão e foi assinar um desacato. E vai ter que gastar com advogado. E se pegar um juiz chato, vai dar trabalho. Se pegar um delegado chato, vai dar trabalho. Por quê? Porque ficou machinho. Irmãos, bola abaixo. Cuidado. Você pode ser, mas não entra na onda. Você não é gado. Uma vez uma irmã lá nos anos 2014 veio perguntar, pastor, é lícito? Não, na época eu não era pastor. Irmão, é lícito participar de manifestação? Eu falei, se não quebrar nada, obedecer à lei e for autorizado, é lícito. Agora, eu tomaria cuidado, porque tem um monte de doido dentro de manifestação. Eu veria onde eu ia andar, os lugares que eu ia passar e aonde eu ia ficar, porque para dar errado é muito fácil. Quando você vai ver, você está no meio da maior confusão com a sua família. Entendeu? Porque gado é gado. E existem circunstâncias que a autoridade vai ter que agir. Ela primeiro age, depois pensa. Cuidado, seja esperto, não seja bobo. Trate os outros com respeito. Entenda que a pessoa tem autoridade sobre você. Não dê moleza. A casa cai. Entendeu? E se Deus quiser te ensinar humildade, se você tiver com a bolinha muito alta, Deus, que é o seu pai, vai trabalhar para a casa cair. Porque Ele é pai. E nós estamos prosseguindo para o alvo, que é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E nesse planeta não pisou ser humano, nosso Deus, que foi mais afrontado do que Jesus. Quem somos nós para levantar o peitinho? Irmão, se você vê o seu filho ter um comportamento insolente, não permita. Senta ele e conversa sério com ele, ou com ela. Porque se você deixar passar, vão arrebentar a cara dele. E vai doer. Amém? Vamos seguir.
Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nome desse versículo: discussão de casal. Irmãos, se falar manso, acalma a fera. Você está vendo que a pessoa está brava, está fora de si. Espera. Fecha a boca. Se a pessoa está muito irritada, não adianta nem falar calma. Quando você fala calma, ela fica mais nervosa ainda. Não é? A palavra branda. Entendeu? Às vezes você só vai olhar. E um olhar o cônjuge já vai entender. Porque se você falar, você vai chamar atenção. E se chamar atenção, pode gerar vergonha. E se gerar vergonha, vai trazer mais irritação. Tá pegando no meu pé, mulher? Entendeu? Às vezes você só olha, ou abaixa a cabeça. Senhor. Você não é crente? Quem é crente, o Espírito do Senhor não é só Espírito com dele? Deus ouve a oração do justo? Você não foi justificado por Cristo? Entendeu? Esse versículo é super importante. Seja manso. Eu conheço gente que fala, não, comigo assim, eu falo mesmo, então prepara. Não vai ficar nem a dentadura. Logo, logo você vai arrumar para a cabeça, vai encher sua cara de alegria. E vai pegar. Você não é o bom? Já viu aquelas mulheres loucas, malucas, que metem a boca em tudo? Outro dia eu vi uma tomar um enquadro, levou 2 borrachadas. Nossa, acalmou logo, tem que ver. E foi para a delegacia, foi mesmo. Tem que ir. Entendeu? E o homem falava. Moça, se acalma. Entendeu? É bom aprender. Ensine isso para o seu filho. Uma vez eu fui dar aula de valentão no colégio. Ah, Deus é bom, né? Até hoje não nasce barba aqui, ó. Tomei um upper de esquerda, né, Jefferson? De baixo para cima, vi estrela. A vista escureceu na hora e clareou. Nunca mais fiquei valente. Nossa, curou com a rapidez. Olha, foi mais barato que 2 meses de terapia. Uma só. Até hoje eu lembro do tamanho da muqueta. Glória a Deus que não quebrou o queixo, né? Porque a pancada era para quebrar tudo. Não está valentinho? Deus é bom, Deus sabe como trabalhar. Vamos seguir. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. Irmãos, vigia, abre o olho, toma cuidado. A pessoa é irritada, fica longe. Fuja dessas pessoas. Tira da sua circulação. Está lá andando com seu parente no centro da cidade, ele começou a discutir com os outros, deixa sozinho. Ah, vão bater nele, que bata. Mas não vão bater em mim, já é uma grande coisa. Pastor, é. Mas vai apanhar porque o outro é trouxa? Eu já tive amigo meu que eu deixei sozinho, ele que apanha sozinho. Tá errado? Entendeu? Entrei no carro e vim embora. Dia seguinte tava macho comigo. Eu falei, ô meu irmão, nem vi direito. Na época eu não era crente, né? Se eu fosse crente, nem ia estar lá, né? Naquele ambiente. Entendeu? Então cuidado, tem pessoa que te mete em confusão. Tá lá no seu trabalho. Teu funcionário que é iracundo. Cuidado, ele é um barril de pólvora. Seja sábio. Se preserve. Saiba como agir.
Entendeu? Vamos seguir. Provérbios 16, 14. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio apaziguará. Novamente, repetitivo. Tá vendo? A palavra sábia, a palavra temperada, a palavra mansa. Alguém, seu chefe está irado. Irmão, se você perguntar para ele, fala, chefia, o que aconteceu que você está tão bravo? Só de contar para você, ele já vai começar a esfriar a cabeça. Aí você dá mais uma enrolada. Puxa, não acredito. Aí você faz mais uma pergunta. Foi assim mesmo? Já passou mais 30 segundos. Irmãos, muitas vezes você fazer uma pergunta é saudável. Não tem nada a ver com o assunto. Às vezes alguém te faz uma pergunta difícil, capciosa. Você fala, mas por que você quer saber isso? Entendeu? Homem sábio, prudente em palavras, não é trouxa. O espírito dele é um só com o espírito do Senhor. Percebe a coisa errada de longe. Pensa para agir. Pensa para falar. Foge de contenda. Foge da má companhia. Não se ira facilmente. Tem irmão que fala, não pastor, eu sou assim mesmo, eu sou irritado. Irmão, prepara para mudar, porque Deus não vai conviver com essa ira. Você está fazendo uma declaração de sentença sobre você mesmo. Sabe o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela, sabe? Não existe isso para Deus. Vamos seguir, os irmãos estão me olhando com uma cara. Provérbios 19. Versículo 3. Deixa eu acelerar. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Irmãos, já viu gente brava com Deus? Eu já vi. Mas vou te contar o que é pior, eu já vi gente brava com Deus dentro da igreja. E normalmente essa pessoa, ela é materialista, ela é egoísta, e ela só está na igreja porque ela quer ver os desejos dela serem cumpridos. Ela não está lá para servir a Deus, não está lá para glorificar a Deus. Errou o alvo. Não acredito que Deus fez isso comigo. Quer um pirulito? Quer uma chupeta? Gente, cuidado. Deus não é supermercado que está aí para obedecer tudo que você quer, não. Deus tem um plano, Deus tem decretos. É a vontade dele que se cumpre, não a sua. Entendeu? Você está de carona no plano. Você está sentado aí que num determinado momento, lá na eternidade passada, ele olhou e falou, nossa, eu vou salvar o João, vou pôr o nome dele no livro da vida, escreveu a vida dele e salvou o João. Qual a parte do João no processo? Pecado e tranqueiraiada. E a parte de Deus? Tudo, a salvação, a graça, o amor. Entendeu? Cuidado, irmãos. Esse evangelho da prosperidade é demoníaco, é maligno. Tem do que comer, tem do que vestir, nisso dai graças. E aqui nessa sala, todo mundo, sem exceção, tem mais que o que comer e mais que o que vestir. Então nós já podemos dar graças a Deus a tudo. Com todo respeito, se alguém está passando por alguma dificuldade. Não é esse o caso. Mas em geral, lembra do seu prato hoje no almoço de domingo. E me responde se você pode reclamar alguma coisa. Amém? Vamos seguir. Provérbios 19, 11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua, o passar por cima da transgressão. Olha que interessante. O cara segura a ira. E muitas vezes, quando o ofendem,
Quando transgridem contra ele, ele passa por cima daquilo e deixa para lá. Tipo olhando, não vale a pena. Irmãos, tem hora que você vai sofrer o dano. E vai passar por cima. E vai deixar para lá. Para você ficar bem sossegado. Eu também tenho hora que eu tenho dificuldade de sofrer o dano. Então estamos todo mundo no mesmo clube. E todo mundo precisa da graça de Deus. Mas tem hora que tem que passar por cima. Entendeu? Tem hora que tem que ficar quieto. Falar menos. E às vezes você fala até querendo ajudar. Mas está falando demais. Entendeu? Eu já vi gente que quis ajudar o outro ensinando alguma coisa, foi mal compreendido, passou por metido. Entendeu? Mas era para ficar quieto. Deixa o outro dar uma canelada, bater a cabeça, subir o galo, que aí ele vai vir perguntar como é que se faz. Entendeu? Se prepare, vai haver um momento, você vai sofrer o dano. E isso é embasado no Novo Testamento. Quando fala de cristãos levando outros cristãos a tribunais, lá na igreja de Coríntio. Paulo fala, não podeis sofrer dano. Amém? Vamos lá. Provérbios 21, 9. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em sua casa ampla uma mulher briguenta. Amém? Irmãos, te falar uma coisa, mulher rixosa, ninguém aguenta. Esse provérbio aqui é uma verdade. As irmãs sabem que tem mulher que nada mais é que uma encrenca de duas pernas. Cuidado. Cuidado com o quê, pastor? Para você não ser assim. Existe um modo de falar. Pastor, mas o meu marido... Vamos fazer o seguinte, irmã, então vamos começar a brincar de ser crente? Quem aqui quer ver a obra de Deus acontecer na vida do marido? Quem das irmãs quer? Amém, irmã Sibila, que bom que você é amém, irmã, que bom. Então vamos começar a brincar de ser crente. Você vem falar com o pastor e com a minha esposa. E nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração pelo seu marido. Quero ver se Deus não muda ele. Só que eu não queria estar no lugar dele, porque a hora que Deus começar a mover, ninguém é mais duro do que Deus. E a hora que você vai para o joelho, e você vai para a oração, Deus levanta do seu trono, é uma figura, tá, irmãos? Ele fala, agora é minha especialidade, eu vou ser glorificado nessa obra. Mas não, a gente quer falar, eu falo mesmo, eu sou assim mesmo. Aí sabe o que vai acontecer? A encrenca do seu marido vai ver você sofrer. Porque aí você vai entrar na disciplina. E essa disciplina não vai ser do seu marido, essa disciplina vai ser de Deus, porque você é desobediente, você é rebelde, e não está seguindo a palavra dele, e está arrebentando com o seu lar. E se Deus colocar você na disciplina, ele só tira a hora que você mudar. Porque ele é Deus. E tudo que ele quer, ele faz. Agora, deixa eu falar uma coisa. Isso também vale para os maridos. É que no provérbio ele escolheu as mulheres. Mas é o mesmo grupo. Só que visitando o Novo Testamento tem um agravante. O que é melhor, orar e jejuar ou dar a vida pelo cônjuge? Qual que é mais fácil? Orar e jejuar. Porque o Novo Testamento fala o seguinte, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua vida por elas. Santificando-a, alimentando-a, cuidando bem. Eu pergunto, você tem cuidado da vida espiritual da sua família? Você tem sido exemplo?
Tem incentivado seus familiares a seguir a Cristo pelo seu exemplo? Esse é o padrão de Deus. É disso que nós vamos ser cobrados. Inclusive esse ilustre pastor. O pastor, isso, pior ainda. Mas a graça de Deus é conosco. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. A questão é, você quer? Ou quer resolver no pau mesmo? Quer resolver na pancada? Porque se você querer resolver na pancada, Deus vai entrar na frente. Pancada que eu estou falando é figurativa. Aí Deus entra na frente. Entendeu? Irmãos, eu tenho que ter um raciocínio bíblico maduro para não fazer algo errado. Amém? Vamos lá. Provérbios 21, 19. Estamos acabando. Nossa, hoje... de novo, é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. De novo. Irmãos, quando o mesmo assunto é falado 2 vezes no mesmo capítulo, qual é a chave teológica, o princípio teológico? Aquele assunto é importante. Ele está no mesmo capítulo. Mas vamos seguir. Provérbios 22, 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Aqui, irmãos, está falando o seguinte, de uma ligação entre mulheres tolas, perversas e adúlteras. E aqui nos dá um princípio de quando o Senhor retira sua mão protetora de cima do homem e faz com que o homem caia nessas covas. Visitando o Novo Testamento, se a graça do Senhor não for conosco, nós só erramos. Sabe por que você pecou pouco hoje? E eu também? Porque a graça de Deus foi conosco. Porque se Deus tirar a mão, levanta o Hitler, o Mussolini, Getúlio Vargas, o César, levanta tudo aqui. A Jezabel, a Atalia. Entendeu? Nossa oração tem que ser, Senhor, me guarda, me ajuda. Contar o segredo para vocês, como pastor, várias vezes eu falo, nossa Senhor, misericórdia, não me deixe errar, porque eu sei que é sério. Eu lembro que o que mudou profundamente minha teologia foi entender que eu ia dar conta para Deus de cada palavra que eu falo aqui. Irmãos, pensa num cara assustado. E aí já era pastor, vai dizer para Deus, não quero mais. Vai falar isso para Deus? Não. Entendeu? Nossa, pastor, que bom que eu não sou líder de igreja. Mas você é líder de família. Tanto você como sua esposa. Também vai ser cobrado. Com o mesmo rigor. Entendeu a seriedade da vida cristã? Lembra para que a gente foi salvo? Para glorificar a Deus. Só isso. Nossa, esse evangelho não enche igreja, não enche mesmo. Ao contrário, esvazia, porque ninguém quer ouvir isso. Porque eu vou te falar, a pessoa precisa ser muito séria com Deus para ouvir uma meia dúzia de frases como essa e querer seguir. No mínimo para pensar, nossa, tem razão, estou errado. Não é assim? Não precisa ser sério, é fácil ouvir essas coisas? Não é. Entendeu? Mas pela graça de Deus estamos aqui, estamos caminhando, estamos avançando. Glória a Deus por isso. Há esperança. Amém? Não desanime. Vamos lá. Provérbios 25. Hoje eu vou judiar dos irmãos. Versículo 23. Olha que interessante. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada
a língua fingida. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Novamente, mulher rixosa, mulher briguenta, num contraponto de notícias boas, palavras boas, repetitivo. É um princípio. Se você, veja, você é alguém que quando encontra os outros, eu tenho pessoas, irmãos, glória, só Jesus na causa. Falar com a pessoa é só problema. Há anos. Sabe o que é? Você não ter prazer nenhum em conversar com a pessoa, é só problema. Toda vez. Por anos. Talvez isso aconteça com alguns de vocês. Agora tem gente que dá gosto estar do lado. A pessoa transforma a vida, a pessoa transborda graça, a pessoa é alegre, procura coisas. Irmãos, nós temos que ser assim. Entendeu? A presença do Espírito Santo em nós tem que transbordar. Não é que você vai ser bobão. Mas dá para transbordar sem ser bobão. Os irmãos sabem o que eu estou falando, os irmãos são maduros, são vividos. O fato de transbordar graça não é ser trouxa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Vamos lá, Provérbios 27, estamos chegando no fim. Versículo 4. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Olha que interessante, irmãos. Aqui, ele está falando que a inveja é muito dura. O que é a questão da inveja? Uma coisa é a cobiça. Cobiçar é quando eu quero o que o outro tem. Inveja não é isso. Inveja eu quero que o outro sofra. Inveja eu quero que o outro morra. Inveja eu quero que o outro não tenha. E aí o provérbio usa duas verdades. Uma da questão da crueldade e outra da questão da ira. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, abrindo um parêntese na palavra. Cuidado, gente. Tem muita gente violenta. Nós estamos entrando num ambiente no mundo em que cada dia mais os cristãos são odiados. Já falei para os irmãos, eu vi meninos de 9 e 10 anos serem espancados na Índia até a morte e meteram fogo nos meninos. Irmãos nossos, que não tinham feito nada. Os homens rangiam os dentes. Século 21. O que eu estou querendo falar, irmãos? Seja ligeiro. Não seja bobo. Desvia do mal. Tem muita gente má, tem muita gente que te prejudica, tem muita gente que pode fazer muita maldade. Fica longe. Entendeu? Fica de olho. Percebeu qualquer movimento? Afasta. A coisa piorou? Levanta a guarda. Não fica dando sopa. A casa cai. Entendeu? Pessoas podem fazer besteira, pessoas podem fazer crueldade, pessoas podem fazer maldade, uma frase errada, está no lugar errado na hora errada. Cuidado, a ira é perigosa. A pessoa irada, existem juízes que o cara está no banco do réu e o juiz pergunta por que você cometeu esse crime, ele vira para o juiz e fala: Benedíssimo, quando eu vi eu fiz. Agora eu pergunto, se eu não estou lá, ele vai fazer?
Lembra que martírio é dom? E que só Deus pode dar o dom? Se você não recebeu o dom do martírio, e se um dia você receber, você vai saber, fica longe. Faz que nem o seu pastor, corre. Entendeu? Esse versículo carrega essa verdade. Crueldade e ira são contra o povo de Deus. Nós vivemos num mundo tempestuoso. Nosso papel é ser sábio e ficar longe e não provocar a ira. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria e nos dê discernimento na nossa forma de agir. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.